Olá, queridos, graça e paz sobre a sua vida. Este é mais um dos nossos vídeos do nosso canal Jesus Ser Mais. Estamos fazendo uma série de vídeos, o meu irmão falando sobre a obra consumada da cruz, o que Jesus realizou na cruz e os efeitos da sua obra em nossas vidas. E eu tenho me dedicado a falar sobre o reino de Deus, que é exatamente a mensagem principal de Jesus aqui na terra, que ele pregou durante todo o seu ministério na terra. Ele só tinha uma única mensagem: o reino e o governo de Deus. Por isso, hoje eu quero falar com você sobre um tema extraordinário, talvez polêmico para alguns, mas esclarecedor e que vai mudar a sua mentalidade acerca da Bíblia. Eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: enquanto os homens desejam ir morar com Deus no céu, o Deus do céu deseja vir morar com os homens na terra. Vamos falar sobre isso. Mas antes disso, eu quero pedir a você que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que você compartilhe com seus amigos, dê aquela curtida, para que o nosso vídeo, o YouTube perceba que realmente o nosso conteúdo é importante e é de excelente qualidade, para que ele possa expandir e muitas pessoas sejam alcançadas. A gente percebe que as pessoas assistem o vídeo e esquecem às vezes de curtir, então não esqueça, curte e compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ok? Muito bem, eu quero falar com você sobre esse seguinte tema. Quero convidar você, se você tiver uma Bíblia aí, a abrir comigo. Do contrário, pode apenas ouvir a leitura. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1, 2 e 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu tenho certeza que você conhece esse texto, já leu, já ouviu alguma pregação sobre ele, né? Mas muitos de nós não conseguimos enxergar a verdade que está nesse texto. A grande verdade revelada aqui, a primeira é que haverá um novo céu e uma nova terra. E a segunda é que Deus vai habitar com os homens. Eu tenho certeza que quase todas as pregações que você ouve, as mensagens que você escuta, sempre fala de o homem desejar ir para o céu, morar com Deus. Todas as mensagens que a gente ouve no decorrer da nossa vida é sempre o homem deixar a terra e ir morar no céu. É porque essa terra não presta, porque essa terra não vale nada, porque essa terra está corrompida. Geralmente é o tipo de mensagem que a gente ouve. O que nós não percebemos é que a nossa pregação ela se tornou muito religiosa. A ideia da religião é sempre o homem tentando alcançar Deus e o céu. Enquanto que Jesus, que é aquele que trouxe a revelação completa de Deus para a terra, nunca falava de uma religião. Cristo não fundou o cristianismo. Algumas pessoas dizem que o cristianismo foi fundado por Jesus. Não. Quem fundou o cristianismo foi Constantino. O cristianismo é constantiniano, porque quem criou ele foi o grande imperador Constantino, porque Jesus nunca fundou um cristianismo. Jesus estabeleceu um reino e um governo na terra. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz que quando Jesus começou a pregar, ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. E no ensino de Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, quando Jesus estava ensinando sobre oração,
ele ensina a oração modelo, a oração que todos conhecem, que é a oração chamada Pai Nosso. Na oração Pai Nosso está escrito: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo, e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Perceba que Jesus ensinou para você orar pedindo que o reino dos céus venha para a terra, e que a vontade de Deus que já está estabelecida no céu se estabeleça na terra. Por que Jesus ensinou isto? Exatamente para que nós venhamos compreender e abrir o nosso entendimento que ele estava trazendo o reino de Deus para a terra. Jesus nunca pregou sobre o reino nos céus. Ele pregava sobre o reino dos céus, tentando entender que o céu era a origem desse reino, mas que ele estava vindo para a terra. O céu colonizando a terra e estabelecendo a sua cultura aqui nesse planeta. Logo, se o reino de Deus é para nós orarmos para ele vir para a terra, o religioso está sempre orando querendo ir para o céu. O religioso está sempre clamando e pedindo a Deus que Jesus venha logo e leve ele para o céu. Jesus ensinou que você deve orar ao contrário, que o reino dos céus venha para a terra. E aí em seguida ele fala da vontade de Deus sendo feita aqui como é lá. Porque a vontade de Deus só vai ser feita aqui na terra como ela é no céu, quando o reino dos céus vier para a terra. E Cristo é aquele que trouxe o reino e deu à igreja o poder de continuar pregando a mensagem do reino de Deus. Logo, está estabelecido esse fundamento. A vontade de Deus é que o reino dele, o governo dele venha para a terra. Por quê? Porque o desejo de Deus sempre foi habitar na terra. Porque os céus já é dele. Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os céus já é de Deus, mas ele deseja habitar na terra com os homens. Então o que nós precisamos entender? Que possamos compreender o sentido real do reino de Deus. Você vai perceber lá, lendo no livro de Gênesis, a partir ali do capítulo 1 e 2, que é onde está a base da compreensão da vontade de Deus em morar na terra. O livro de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2 fala de um jardim na terra. O jardim, não o jardim do Éden, mas o jardim no Éden, que significa literalmente um lugar de delícias, um lugar que alguns chegam até a dizer que a palavra Éden significa porta dos céus. Exatamente nesse ambiente, neste jardim que Deus colocou o primeiro casal, que é Adão e Eva, você vai perceber pela leitura da Bíblia que todos os dias Deus tinha prazer de descer para a terra e se relacionar com o homem aqui na terra em comunhão, em intimidade, em diálogo, em relacionamento. A partir daí você vai perceber que a comunhão entre terra e céu e terra está estabelecido. Deus quer habitar com o homem. Literalmente ele gostava de ficar com Adão ali no jardim em relacionamento. Mas aí chega aquele episódio do pecado, da desobediência. Aí o que é que acontece? Quando Deus desce no jardim para dialogar com o primeiro casal, qual foi a primeira pergunta de Deus para Adão, que representa a primeira pergunta de Deus para a humanidade? A primeira pergunta foi: Adão, onde estás? Veja que a pergunta de Deus é sobre local, sobre o lugar onde ele estava. Porque ele não encontra ele no lugar de comunhão que era o jardim ali esperando ele. Adão está escondido. Então a partir dali começa a busca de Deus novamente para restaurar a comunhão e o relacionamento com a humanidade. Quando chega no livro de Êxodo, já avançando aqui vários anos, no livro de Êxodo, quando a nação de Israel, que é a nação que Deus escolhe para iniciar um projeto e através dela alcançar o mundo, no capítulo 25, versículo 8, quando Moisés sobe o Monte Sinai para ter uma conversa com Deus, você vai perceber que Deus vai mostrar para Moisés um modelo da construção de uma tenda, de um tabernáculo.
E ele diz que aquele tabernáculo, aquela tenda era para que Deus viesse morar. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode conferir isso, mas eu vou ler aqui rapidamente. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Veja o desejo de Deus de habitar no meio do povo dele. Vocês vão me fazer um santuário, um tabernáculo. Vou estabelecer para vocês um modelo, porque eu quero morar nesse tabernáculo e neste santuário. Aí a partir daí, depois disso aí, você vai perceber uma nova construção, já nos tempos dos reis. Você vai ler a Bíblia nos livros dos reis, também nos livros das crônicas, e vai perceber que Davi, um homem que tinha um coração completamente voltado para Deus, ele tem a ideia de criar uma tenda, também um tabernáculo para Deus, até que um templo fosse construído. E ele cria uma tenda, e ele diz que aquela tenda era para Deus habitar. Depois disso, o filho de Davi, que é Salomão, recebe a incumbência de construir um templo. Você pode até ler lá no segundo livro das crônicas, capítulo de número 7, que quando o templo foi construído, aquela suntuosidade, aquela coisa linda, incrível, que era o templo, a glória de Deus desceu, e aquilo foi chamado de a casa do Senhor, o lugar onde Deus ia habitar. Então a glória se manifesta, apesar de Deus ser infinito, ser eterno, ser todo-poderoso e não ter limites no seu poder e na sua graça. Ele é um Deus completamente incompreensível, mas ele resolve descer a sua presença e habitar num templo feito por mãos de homens. A ideia de Deus não é que aquilo ali realmente comportava a sua glória, era só tentar trazer uma mensagem para o povo: eu quero habitar com vocês. Depois disso, o templo é destruído, reconstruído por Zorobabel, até que chega a época de Jesus. Lembra que o profeta Isaías já tinha profetizado que uma virgem ia conceber e dar à luz, e o nome da criança seria chamado de Emanuel, né? E lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, essa palavra Emanuel está traduzido como Deus conosco. Deus conosco, não é os homens com Deus, é Deus conosco. João capítulo 1, versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou, morou entre nós. Realmente Deus está mais preocupado em morar com os homens na terra do que os homens em morar com Deus no céu. Veja como o evangelho é completamente diferente da mentalidade religiosa que é estabelecida. E é então que ele ensina, Jesus ensina que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre vós, e ele estabelece os fundamentos do reino, uma compreensão extraordinária do reino de Deus. Mas não para por aí. Depois disso, você vai perceber na Bíblia Sagrada que agora a habitação de Deus se tornou a igreja, a eclésia, o povo que reconhece que Jesus é o Cristo, é o Rei ungido e segue os seus princípios, os seus ensinos. Ela se torna agora templo. Veja rapidamente 1 Coríntios capítulo de número 3. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. O versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós, o templo de Deus que sois vós é santo. Veja o que Paulo diz. O templo de Deus que sois vós. Tire da sua cabeça, se liberte dessa crença de que o templo que você frequenta é a casa de Deus. Tire isso da sua cabeça. Jesus destruiu essa ideia de que Deus é local. Tem um templo para ali ele habitar. Não, já acabou. Ele disse para a mulher samaritana, que perguntou qual era o lugar certo de adorar. Ele disse: a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade. Agora, onde é que Deus habita? Não num templo. O templo que você frequenta, o prédio que você frequenta, Deus não habita nele. Lembra que foi isso que fez com que levantasse uma acusação contra Jesus, por causa do templo? Lembra também que foi por isso que mataram Estevão, porque o Estevão disse que Deus não habitava mais no templo em Jerusalém, e os religiosos ficaram completamente loucos para matar Estevão e o mataram. Paulo também, quando chegou em Atenas, era deuses para todo lado, era templos estabelecidos. Aí Paulo diz também, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas Paulo diz, vocês humanos, gente, sois o templo de Deus. Jesus também disse isso lá em João capítulo 14. Ele diz que se nós obedecermos os seus mandamentos, os seus princípios, que ele diz que resume tudo em amar uns aos outros, diz, tanto ele como o Pai virá e fará morada nesta pessoa. Você agora é o templo de Deus. Ok? Não em Deus, não fique idolatrando um templo. Muitas pessoas dizem que só se sentem bem se estiverem indo para o templo. Porque na mentalidade deles o templo é a casa de Deus, é o lugar da morada de Deus. Não é mais. Você é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Deus habita em você. Então, vamos voltar novamente, resumindo tudo aqui, para você entender. Lá no Éden, Deus habitou com o homem um jardim. Lá no Êxodo, Deus ordena que se estabeleça uma tenda para ele habitar. No período dos reis, é para se estabelecer um templo. No período de Cristo, Cristo é o próprio Deus conosco. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, nessa dispensação em que a igreja prega o evangelho de Cristo, a igreja é a habitação de Deus. Depois disso, nós encontramos um período na Bíblia, no livro do Apocalipse, chamado de era milenar, ou período milenial, em que diz que Cristo vai estabelecer um reino na terra, um reino físico. Literalmente, porque agora o reino de Deus, ele tem uma dimensão completamente espiritual, ele não vem com aparência exterior. Isso Jesus disse quando os fariseus perguntaram, onde é que está o reino de Deus? Ele disse, o reino de Deus está aí entre vós. Por enquanto o reino de Deus tem um aspecto interno, ele se manifesta no seu espírito. Mas vai chegar um momento que o reino de Deus vai ser visto fisicamente, visivelmente. E por último, a Bíblia encerra aqui em Apocalipse, capítulo 21, dizendo que vai chegar um momento em que Deus vai criar um novo céu, vai criar uma nova terra, e o texto diz aqui claramente, versículo 3, e ouvi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Não está escrito, eis aqui os homens lá no tabernáculo de Deus. Está escrito, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aí o texto diz, com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Está claro na Bíblia. Está claro completamente nas Escrituras. Lembra daquele hino que é muito conhecido do hinário da harpa cristã, o hino 3, Plena Paz? Tem uma parte do hino que as pessoas cantam e não prestam atenção. Lá diz, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. Tire da sua cabeça a ideia de que a igreja vai morar para sempre no céu e que essa terra vai se acabar. Não. No livro do profeta Isaías está escrito que a terra foi criada não para ser um caos, mas para ser habitada. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, e escrevendo aos Colossenses, disse que por intermédio do sacrifício na cruz, pelo seu sangue, Cristo está reconciliando a terra e os céus, está alinhando a terra e os céus. Há um alinhamento. Deus não quer e nem vai destruir a terra para que exista só a dimensão chamada céu. Não. A Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra.
O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, também falou isso. Deixa eu ler rapidamente para você aqui e tirando as suas dúvidas. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Aí ele diz, em que habita a justiça. Então, lá no Gênesis, um jardim. Lá em Êxodo, uma tenda para Deus habitar no meio de uma nação. Lá no livro dos Reis, um templo onde a glória de Deus se manifesta. Nos evangelhos, já no tempo do Novo Testamento, Jesus, o próprio Deus em carne, andando no meio dos homens. Nessa dispensação, agora chamada dispensação da graça, a igreja, a habitação de Deus. No período do milênio, Cristo estabelecendo o reino físico. E por último, depois que essa era se encerra, aí João viu um novo céu e uma nova terra. Deus não vai fazer uma nova terra só para fazer. Porque a terra, lembra? A terra ele deu aos filhos dos homens. O céu e a terra vão estar conectados. O céu e a terra vão estar num nível de alinhamento tão grande que a Nova Jerusalém, descrita aqui como a cidade de Deus, vai descer dos céus para a terra. E Deus vai habitar na terra com os homens. Você consegue entender esta palavra? Isso muda completamente a nossa visão da Bíblia, muda completamente a nossa visão acerca de Deus, muda completamente a nossa visão acerca da escatologia bíblica, muda tudo. A nossa mente fica completamente transformada, que é exatamente isso que Jesus ensinava. A palavra arrepender, no grego, metanoia, significa exatamente mudança de mente. Então, se arrepender não é chorar desesperado, como muitas pessoas choram no pé de um púlpito depois de ouvir uma pregação dizendo que estão arrependidos. Arrependimento é mudança de mentalidade, ok? Então, queridos, entenda isso. Enquanto os homens desejam partir e ir morar no céu, Deus deseja vir morar na terra com os homens. Sempre foi o desejo de Deus e o Apocalipse encerra com essa mensagem incrível. O tabernáculo de Deus com os homens. Amém? Se você gostou dessa palavra, compartilha com seus amigos. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário. Também deixa aí se você deseja um determinado tema para a gente falar acerca do reino de Deus, acerca do evangelho. Deixa aí seus comentários, não esqueça, porque isso nos ajuda e faz com que o YouTube divulgue o nosso canal, perceba que o nosso material é relevante, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você foi chamado para reinar com Cristo nessa terra. Deus te abençoe.